Opa, tudo jóia? Já chegou aqui pra mim um monitor novo da AOC, o 24G4. Esse monitor aqui a AOC lançou, ele tem assim pouquíssimo tempo, e o que tá chamando muita atenção nele é o preço dele bem barato, cara, pra vocês terem ideia. Tanto no Ali como no Mercado Livre, ele chegou a aparecer por R$720. E basicamente ele entrega um painel IPS, 130 Hz, vai ter o G-Sync. Esse daqui é o tamanho de 24 polegadas, mas tem também 27 polegadas, e parece também que a sua base vai ter alguns ajustes. E eu gostei bastante dela ter trazido agora um painel IPS, porque eles estavam focando mais, né, nos lançamentos deles, mais no painel VA, né? Aí só mostrando aqui a caixinha dele, ó, é aquela caixinha básica de papelão, que atrás é desse jeito. Sua arma secreta pra vitória, uma frase impactante aí, né? E aqui desse lado ele mostra as especificações do monitor. Muito bem, eu vou conferir então ele aqui com vocês, então vamos começar fazendo um unboxing aí. E aqui está o novo monitor da AOC. Eu já coloquei, né, uma imagem bem colorida aí para ter a primeira impressão sobre as cores. Muita gente pergunta que wallpaper é esse. Então, na verdade é só um vídeo desse canal aqui. Eu já até olhei ali algumas imagens. Uma coisa que eu percebi que a AOC costuma fazer, eles sempre procuram deixar as cores bastante saturadas, com aquele aspecto bem vivo mesmo. O que muitas vezes acaba tendo cores assim bem agradáveis. Eu particularmente gosto bastante disso. Dá pra ver aqui também um pouco do ângulo do painel IPS, ó, bem bacana. Eu coloquei aqui o brilho do monitor no máximo, e nessa imagem aí até que tá combatendo bem na luminosidade do dia, num ambiente mais aberto assim. Então me aparenta que sim, ele tem um brilho assim decente. Eu virei ele aqui de costas, e de acessórios ele veio um cabo DisplayPort, cabo de fonte ali também, aliás a fonte dele é interno, que é muito bom. Aí veio um folheto com algumas informações e também algo bem importante aqui, que é o certificado de garantia da AOC. Olhem aí para quem quiser dar uma lida. Assim, eu nunca contatei a garantia da AOC não. Por acaso alguém já contatou, se puder dar um feedback sobre a garantia deles, será bem-vindo. E por aqui se tratar assim de um monitor novo, a gente fica nessa dúvida se ele vai ter uma boa durabilidade. Eu espero que sim, né? Eu já dei uma olhada aqui no meu,
e não veio nenhum Dead Pixel, mas é sempre bom assim que chegar, vocês olharem aí, ver ali, né, se vocês encontram alguma coisa de errado, e se por acaso a gente incomodar, você faz a devolução ali, que você tem direito nos primeiros 7 dias. E novamente, né, eu acho que esse monitor ele tá bem barato para que ele tá entregando, e provavelmente sim, né, você deve ter economizado em algumas partes aqui, como por exemplo, pouco talvez no acabamento do plástico, dá para ver ali que, não que seja um plástico ruim, mas você vê que a sensação do acabamento dele é um pouco mais simples. Não chega a ter, pelo menos eu não vi aqui assim, nenhuma rebarba grotesca não. Considerando o preço dele, tá bem aceitável. A parte mais chamativa aqui do visual fica sendo mais na parte traseira mesmo. Vai ter plástico em vermelho, você gosta de fazer a combinação com vermelho. O detalhe da OC Gaming aqui, bem discreto. E novamente mantendo todo aquele acabamento aí do plástico. Olha só. Aí tem um desenho meio diferente, né, aqui atrás assim, basicamente é isso. Agora o que me surpreendeu foi essa base aí, cara. Eu achei ela bem bacana e aqui os ajustes dela. Então, aqui tá tudo levantado pra cima, aqui pra baixo, ele desce bem pra baixo, né. E aí, aqui não vira, né, não gira. O que gira é essa parte aqui. E também tem ajuste de angulação. Se eu fosse a OAC, ainda teria economizado mais ainda na base para tentar deixar o monitor ainda mais barato, porque, cara, por mais que a base seja legal, a gente tem braço articulado que a grande maioria usa, e por ter ali o padrão VES, acaba que tanto faz a base. Mas claro, né, cada pessoa, então até que não é tão ruim ter uma base aí bem ajustável. Outro detalhe da base é que até que ela não chega a ocupar tanto espaço ali em cima da mesa, tem um desenho que é igualzinho da Alienware. E, de novo, o mesmo acabamento de toda a estrutura do monitor. Outra coisa que eu gosto de perceber também, do painel tá bem encaixado aqui na carcaça. Aparentemente, ó, tá assim. Acabamento aqui da frente também é a mesma coisa. Tem um detalhezinho da OC, ó, tá vendo? Do lado esquerdo aqui também dá pra ver. Tá bem encaixado, não tem nada de estranho não. E dá pra ver aqui também a finura do monitor, ó. De entrada vai ter apenas um para DisplayPort, outro para HDMI, um para fone de ouvido e a entrada ali do cabo de energia. E ali temos o clássico botão seco da OC. Uma pena que não tem um joystick, então para você se acostumar na navegação do menu, nesses botõezinhos aqui leva um tempinho. Mas aí vamos ter o menu clássico da OAC, tem aqui a aba de cores, Picture Boost, opções do menu, opções de game, opções extras aqui, iluminação. A gente vai ter o contraste, o brilho deixei aqui no máximo, modo econômico, opção de gama, tem 3 opções, HDR também, na aba de cores. Temperatura de cor, olha, uma coisa que eu percebi desse monitor é que as cores dele é bem quente, então eu tentaria deixar no modo usuário, eu tentaria deixar aqui no user ou talvez aqui no normal. Eu acho que o quente dele, cara, não que seja ruim, mas sei lá, eu achei até mais intenso do que outros monitores. Aí vai de gosto, né? E tem aqui o modo RGB, eu prefiro aqui o nativo mesmo, modo de luz azul. Aí tem aqui os perfis de cores dele, ó. FPS, RTS, Racing. Eu vou deixar por enquanto aqui no modo normal. Controle de sombra para clarear muito a imagem, pelo que dá pra ver ali. O G-Sync tá ativado. Game Color, saturação, nossa, fica bem saturado, deixaria no 10 mesmo. E aqui bem importante o Overdrive, que vai ter 1, 2, 3 modos. Desativando o G-Sync, habilita o MBR, que seria tipo o DAIAC aqui da OC, né? Mas aí quanto mais intenso você usa, diminui mais o brilho. Até que não diminuiu tanto não. Depois eu vou ver se consegue remover bem o borrão da imagem lá do UFO. E já fazendo aqui o teste de UFO para ver o ghosting ali, então, o resultado que apresentou aqui é aquele resultado dentro do esperado. Tem aquele mesmo padrão que eu vejo em praticamente todos os monitores IPS 144, 380 Hz que eu já testei aqui no canal. E é um resultado bem ok, cara. Dificilmente você vai notar que tem algum ghosting ali. Ele tem 3 modos de overdrive, que vai ser o weak, o medium e o strong. Como de costume, no strong você percebe ali overshooting. Eu ficaria entre o weak ou medium, sendo que o medium me pareceu ser a opção mais interessante. E claro, ele também vai ter lá o MBR, que tira o borrão da imagem em movimento, diminuindo um pouco ali o brilho. Pode ser interessante para algumas pessoas. Sinceramente, não acho tão interessante, porque
diminui o brilho e também você vai notar ali que fica mais perceptível o ghosting do monitor, né? Então, eu pessoalmente nesses monitores aqui gosto de usar sem essa opção ativada, tá? E pessoal, monitor 130 Hz, diferença para 144, na prática, zero, pelo menos na minha visão. E nessa imagem aí, vocês estão vendo a diferença de 180 para 360 Hz. Vocês veem aí que existe uma pequena diferença. Claro que quanto mais Hz, melhor. Mas, como eu sempre falo, 144 ou 180 já é mais do que o suficiente para você jogar um nível competitivo. Porque a diferença que você tem de 180 para 60, como tá mostrando aí agora, olha só como é muito mais perceptível de quando tava de 360 para 180. Sair de 60 Hz para 180, na minha visão, é uma diferença, assim, absurda, cara. Você praticamente entra, assim, em outra realidade. E claramente não poderia faltar aqui o teste de vazamento de luz. Olhem aí. Cara, todo painel IPS é desse jeito, sempre tem um pouco de vazamento de luz. E também o tom de preto em todo painel IPS nunca vai ser aquele preto 100% fiel, sempre vai ser um pouco puxado ali pro cinza. E detalhe, por vídeo, pela câmera, fica mais perceptível isso. Olhando pessoalmente ali, a sensação que você tem é que é mais preto, sabe? O preto ali. Eu não tive tanto tempo para testar o monitor, eu tô usando ele tem mais ou menos uns 3 dias. E geralmente eu tenho o costume de testar mais aqui no Valorant, para ter ali uma ideia da fluidez e ver, né, se o desempenho estava dentro do aceitável. E em relação a outros monitores que eu testei, jogando ali o Valorant, a minha experiência foi bastante ok, assim, no geral. Como eu disse, 144 ou 180 Hz já traz um conforto muito bom para um nível mais competitivo. Então eu diria que eu não senti nenhuma desvantagem jogando o Vavá ali. Eu senti sim, né, bem a fluidez do 130 Hz, que estava sendo entregue ali de uma forma bem boa, o que acaba ajudando bastante a acertar algumas balas ali, devido a você, né, ver a imagem mais fluida. E dentro da minha percepção, eu achei que esse monitor tava sim entregando aquela sensação de ser algo bem responsível, tá? Deu para ter aquela boa noção do que estava acontecendo ali no jogo e responder de uma forma, digamos que rápida, sabe? E o ghosting dele, como mostrei lá no resultado, é basicamente quase o mesmo de todos os monitores IPS que eu testei aqui no canal, nessa frequência de 180 para 144, então acaba que é bem difícil de você perceber ali no jogo, ainda mais ali no Valorant, né? Eu também queria comparar esse monitor com o da LG, de 180 Hz, e também tem o painel IPS. Eu acho que ele é o seu principal concorrente hoje. O LG costuma ser um pouquinho mais caro, só que eu não tô com ele aqui no momento, então eu acabei comparando com o meu Alienware, também 24 polegadas, só que 360 Hz. É um monitor de quase R$3.000. E as cores dos dois monitores são bem bonitas. Eu até tentei deixar o mais próximo possível nas configurações de cores, mas eu não consegui, pois em alguns tons de cores dava para ver uma pequena diferença. Eu diria que o Alienware, ele me parece talvez focar mais em entregar cores um pouco mais fiéis. Já o OAC, como eu disse, ele procura focar mais em entregar essas cores mais intensas, né? Um pouco mais saturadas. Outra diferença que eu notei também foi um pouco ali no tom do frio quente, enfim. O AOC, como eu falei, eu achei que o tom quente dele é um pouco mais forte. Eu não sei se dá pra perceber tanto isso gravando, né, a tela ali, né? Acho que pessoalmente daria pra perceber melhor nessa diferença. Daria pra você ter uma noção melhor. Mas, cara, me surpreendeu bastante o AOC. Ele ali em relação ao Alienware, sinceramente não achei que fez nada feio. O tom do verde ali dos dois eu achei bem próximo. O tom do azul tinha ali uma certa diferença. Já olhando ali mais o tom de vermelho, eu diria que no AOC é um pouco mais forte. Já ali na tonalidade do branco, eu acho que ali é onde você consegue perceber até um pouco melhor, né, esse tom mais quente no AOC. Enfim, diria que o AOC no geral, assim, cara, tá, sabe, não tem nenhum aspecto de ter aquelas cores lavadas. Eu acho que as cores que ele entrega são bem melhores, por exemplo, do que o monitor de remarcação IPS que eu testei aqui no canal. Exemplo, os monitores da Pichau, desses modelos mais baratinhos pelo menos. Eu acho que nenhum deles consegue ser melhor do que esse AOC aqui. E agora aqui focando um pouquinho mais somente no AOC. Bem, essa versão que eu tenho, 24 polegadas, tem também a versão de 27 polegadas. Em ambas versões vai ser Full HD. Pessoalmente, eu prefiro Full HD para 24 polegadas. 27 polegadas eu só pegaria se fosse Quad HD, tá? E a resolução aqui do Full HD eu notei sendo boa, não achei nada estranho em relação ao monitor similares, então o que você pode esperar aqui é uma nitidez boa. E eu sempre falo isso, você não estando a uma distância muito longe da tela, você vai sim conseguir também perceber aqueles bons detalhes. Claro que o Quad HD
é um pouco melhor nesse quesito, mas não chega a ser uma diferença tão grande, porque, cara, Full HD ainda é um Full HD. Não dá pra falar que isso aqui é ruim. Cara, imagem, assim, lindíssima, e dava pra você ver muito bem ali, né, os detalhes do que tava passando na tela ali. Aí também testei aqui no Baldur's Gate 3, em vários momentos ali também entregando aquela qualidade de imagem bem bonita, bem definida, novamente cores com uma boa riqueza, bem vivas, né, profundas assim, aquela cor mais saturada. E isso, na minha opinião, acaba agregando bastante ali para a imersão do jogo. E também não senti necessidade de usar o Digital Vibrance da NVIDIA aqui não. Eu usei no modo padrão ali porque, né, de novo, né, já achei as cores bem vibrantes de fábrica. E provavelmente muita gente vai me perguntar qual que é melhor, esse daqui ou o LG de 130 Hz. Cara, eu ainda vou fazer um vídeo comparando só esses dois monitores, mas assim, do que eu pude perceber aqui já desse AOC, eu acho que ele não vai ficar muito atrás do LG não, tá? Eu acho que o LG provavelmente vai ter aquelas cores parecidas com a Alienware, então vai ser uma questão de gosto aí. Mas assim, o preço desse AOC tá muito bom, cara. Eu acho que ainda é possível pegar ele abaixo dos 800 no Ali, lá na loja da Magazine Luiza, tem um cupom que eu vou deixar na descrição aí, e você pegando abaixo dos 800, pelo que eu vi aqui, olha, vale muito a pena. Talvez a melhor compra até essa faixa de preço. O painel IPS aqui em si acaba entregando um resultado muito bom, tanto ali de ghosting, cores, né, qualidade da imagem, enfim. Ainda tem a vantagem da base, que tem até alguns ajustes ali, né? Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Vou ficando por aqui, valeu e até o próximo.